Olá! O programa de hoje é sobre os cuidados com a pele no verão. Você vai aprender a forma correta de utilizar o filtro solar, além de conhecer os principais mitos em torno desse produto. Seja muito bem-vindo! É verão. Com o aumento das temperaturas, aumenta também o movimento nos espaços abertos. E as pessoas ficam mais expostas ao sol. O sol é super importante, né? Ele não é apenas o vilão. Ele está importante para sintetizar, por exemplo, em termos de saúde do nosso corpo humano, ele é essencial para sintetizar a vitamina D, que a gente não consegue extraí-la de outras fontes, então é necessária a radiação solar para a gente sintetizar a vitamina D. Além disso, o sol tem uma função imunológica na nossa pele, existem algumas doenças de pele, inclusive, podem ser tratadas através da radiação solar. Mas é preciso ficar atento aos exageros. Os especialistas alertam que ficar exposto ao sol por períodos muito longos pode trazer prejuízos à saúde. O sol ele exerce uma função cumulativa na nossa pele. Então, aquele sol que a gente toma na infância, até a vida adulta, ele vai se acumulando. Então, todo aquele sol, de meses, né, 1 ano de idade, ele vai sofrendo um acúmulo na nossa pele. O que é esse acúmulo? São os danos que ele pode causar. Ele vai interagir com algumas moléculas da nossa pele, levando à produção de radicais livres e também um efeito imunológico nas células de defesa da nossa pele. E isso, com o passar dos anos, podem levar ao surgimento de câncer de pele. Irritações, alergia, não é raro a gente ver alergia ao sol, né? Manchas. Então, manchas, tumores, alergias, isso tudo pode ser desencadeado pela luz solar. Com esse calor, ficar em ambientes fechados não é a melhor opção. Na hora de sair de casa, o filtro solar deve estar a postos. Tem costume de usar filtro solar? Não. Eu uso mais aos finais de semana. Pelo fato de eu ter uma semana muito agitada, eu saio cedo, chego em casa à noite, então no final de semana, quando eu faço a minha caminhada, eu uso protetor solar. Para te falar a verdade, não muito costume, entende? Porque geralmente eu tomo um sol nessa parte assim da manhã, bem cedo, mesmo quando eu estou na praia. Não, constantemente no rosto, né? Agora no lazer eu uso no corpo inteiro, mas o rosto é todo dia, até para ficar em casa eu uso. No dia a dia e retoque de 3 em 3 horas, que foi recomendado pelo dermatologista. A preocupação com a saúde da pele tem que começar cedo. O Rafael tem apenas 7 anos, mas já tem maturidade para saber as consequências de tomar sol sem a devida proteção. Porque senão a pele fica queimada. Para aproveitar bem o sol e o verão, sem colocar a saúde em risco, alguns cuidados podem fazer grande diferença. Importante as pessoas usarem chapéus, bonés, né? E aí o chapéu ele é muito mais interessante do que o boné e do que a viseira, porque ele abrange um raio maior. Enquanto o boné cobre só nessa região, o chapéu vai abranger um raio maior e às vezes proteger até a região de pescoço e ombro. Além disso, óculos escuro é fundamental para proteger a região dos olhos, né? E hoje em dia a gente já tem disponível tecidos com proteção solar. São tecidos com uma tecnologia avançada, que não esquentam. Então, às vezes a pessoa pode lançar a mão de uma blusa de manga comprida, por exemplo, sem aquele tecido esquentar, e aquilo vai estar conferindo uma proteção solar adicional também. A utilização correta do filtro solar é a principal medida preventiva contra os problemas que o sol em excesso pode trazer. Na hora de escolher o produto, é preciso observar algumas características. Então, a escolha do filtro solar é muito importante. A primeira coisa é analisar um fator de proteção adequado. Então, o fator de proteção, ele é dado em termos de FPS, que é o fator de proteção solar, ele diz respeito à proteção em relação à ultravioleta B. Então, exemplo, um filtro solar fator 30, ele tem um fator de proteção em relação à radiação ultravioleta B. Isso é importante levar em consideração porque quando você aumenta o FPS, você está aumentando a proteção. Existe um mito que as pessoas falam que filtro solar acima do FPS 30 é tudo a mesma coisa. Não é.
Se você tem um ganho do 30 para o 40, do 40 para o 60, do 60 para um 70, por exemplo, você tem um ganho. Esse ganho, ele vai sendo cada vez menor. Então, se você pegar um filtro solar fator 15 e um filtro solar fator 30, você está dobrando a proteção. Do 30 para o 60, você dobrou o fator, mas o ganho adicional de proteção, ele não foi dobrado, mas ele existe e muitas vezes é importante. A escolha do filtro solar é importante a pessoa escolher um FPS adequado de acordo com a necessidade dela. Exemplo, uma pessoa de pele muito clara, né, uma pele fina, uma pele muito clara, tá indo para a praia, ela precisa de um FPS mais alto. Uma pessoa mais morena, que fica em ambiente fechado, não precisaria tanto de um FPS tão alto, por exemplo. Além do FPS, você tem que olhar a proteção contra os raios ultravioleta A. E essa proteção, ela é medida de acordo com um fator que chama PPD, em alguns filtros. Então, a gente pode observar lá, tem, por exemplo, FPS 30 e PPD 10, por exemplo. Isso é em relação ao FPS, em relação ao ultravioleta A. E isso é normatizado, então ou é via PPD ou tem lá escrito muita proteção contra raio UVA, pode ser dessa forma também. O ideal é que a proteção contra o ultravioleta A seja pelo menos 1/3 do valor do FPS. Então, exemplo, um filtro solar FPS 30, ele deve ter um PPD, né, uma proteção a ultravioleta A, de pelo menos 10. A Adriana usa filtro solar todos os dias. E para ela, a qualidade do produto é um fator decisivo. Normalmente, o dermatologista indica o fator, né, qual o fator que seria adequado, mas às vezes eu vario, mas sempre dentro assim, de filtros de qualidade, tá? Não uso qualquer um, não. Para Maria Elídia, verão é época de levar as filhas ao clube e pegar uma corzinha. Mas ela garante que sabe da importância de reforçar a proteção em ocasiões de exposição prolongada. Eu sempre estou no clube, eu sempre passo filtro solar também, em meninas, fator de proteção mínimo de 30, e até a blusinha de proteção também, que faz parte, né, para não proteger o máximo possível. Pegar um bronzeado com segurança também é uma preocupação para a Valéria. No corpo eu passo o protetor e depois eu venho com bronzeador só para pegar aquele bronze assim bem suave e tudo. E não fico no horário, depois do meio-dia, 1h, eu não tomo sol. Então eu fico até 11 horas aqui no clube. Eu chego 8h30, 9 horas e fico até às 11. Saber escolher a hora certa de tomar sol é fundamental, né? Com certeza, né? A gente tem que se cuidar, né? E a proteção não deve ser apenas nos momentos de lazer. A exposição que acontece no dia a dia também merece atenção. Ajudar a controlar o trânsito da cidade exige que o Roberto fique horas exposto ao sol. Além de utilizar as proteções físicas, como o boné e os óculos escuros, ele não abre mão do filtro solar, que é distribuído mensalmente pela empresa a todos os agentes. É muito importante porque evita muitas doenças e também evita o envelhecimento precoce. Então, acredito que a grande maioria faz o uso do protetor solar, que é indispensável. A doutora Ana Rosa chama atenção ainda para a importância de manter a garrafinha de água como companheira inseparável. A pele hidratada, ela é muito mais capaz de reagir às agressões do meio externo. Então, uma pele desidratada, ela está muito mais sujeita aos eczemas, às queimaduras. Ela vai reagir, ela vai reagir de forma pior. Ela não vai conseguir combater uma agressão externa da mesma maneira do que uma pele hidratada. A gente sempre ouve que o filtro solar é super importante, mas muita gente ainda tem dúvidas sobre como escolher o mais adequado, a quantidade correta e os diferentes produtos para serem usados no dia a dia, na praia, no clube. Para ajudar a gente a esclarecer, eu vou conversar com a doutora Joana Barbosa. Tudo bom, doutora? Prazer, tudo bem. Então, a gente pode dizer que o melhor protetor é sempre aquele mais caro da prateleira? Não, nem quer dizer que ele seja o melhor. Existe hoje uma diferença entre alguns protetores que servem exclusivamente para te defender do sol e alguns protetores que eles já são fatores anti-envelhecimento, antioxidantes, que são tratamentos também de pele. Então, um protetor que é direcionado apenas para a defesa do sol, ele não necessariamente precisa ser caro e ele vai ser de boa qualidade. A gente tem várias marcas que têm esse benefício. Agora, quando precisamos
de alguns pacientes, por exemplo, que eles têm doença de pele, pele sensível, mancha, já tiveram câncer de pele anteriormente, você tem que qualificar aquele protetor com algumas substâncias que geralmente elas têm um custo mais alto e por isso o protetor fica mais caro. Então, produtos mais caros não são caros à toa, eles têm outras substâncias envolvidas e eles têm a tendência a serem considerados melhores porque eles são mais completos. Mas todos dois nos defendem do sol. Tá? Você podia mostrar pra gente qual que é a quantidade certa para se passar no rosto, por exemplo? A gente tem uma medida que a gente usa, uma medida qualificada. Geralmente essa é uma colher um pouquinho maior que a de café é uma colher mais certa. E a gente usa uma colher de café aproximadamente pro tamanho de uma mão, uma palma da mão. Então aqui eu vou colocar um pouquinho, só para vocês verem. Seria isso daqui para um rosto inteiro. Ou seja, é bem mais do que normalmente a gente faz. Isso são baseados em estudos que vão justificar esses fatores de proteção que vem escrito no protetor. Para a gente ter exatamente essa proteção, a gente teria que usar exatamente essa quantidade. Então, normalmente, ninguém está protegido nessa quantidade, nesse fator que está escrito, porque não usa essa quantidade. Entendeu? E para as outras partes do corpo, essa mesma quantia se aplica? Normalmente, essa quantia se aplica para áreas que envolvem uma ou duas palmas. Então, essa quantia daria para um rosto, daria para 2 mãos, daria talvez para um colo. E aí você vai aumentando de acordo com o aumento da área, entendeu? Um abdômen, por exemplo, seria pelo menos 2 a 3 vezes isso daqui. Entendi. E essas maquiagens que dizem que contém proteção solar, a gente pode confiar mesmo e usar para ir pro clube, por exemplo? Não. É confiável porque realmente elas têm proteção, mas a proteção é muito baixa. Então, não significa que uma maquiagem vai te proteger durante uma exposição muito frequente quanto a de clube. A exposição de clube é uma exposição muito forte ao sol. Então, esse tipo de protetor pode ser num dia a dia, numa paciente que não fica exposta, que não anda na rua. Aí pode ser que ela tenha alguma proteção, geralmente 20, 15 é suficiente, mas para clube é muito baixo. Eu acho que tem muita gente que acaba esquecendo de passar protetor em algumas partes, né? Tipo, no nariz, na nuca, nos pés. Qual que é a importância de lembrar dessas partes? Na hora que Nenhuma parte deve ser esquecida. Isso é fundamental. Qualquer parte da pele é sensível ao sol. Se você não vai passar protetor naquela área, é porque aquela área tem que estar protegida de uma outra maneira. Normalmente com roupa. Então, assim, geralmente a gente não passa protetor em região genital, em área que a gente está com uma blusa, porque a roupa, mesmo a roupa simples, ela já é um tipo de proteção. Existem roupas ainda mais especiais, que são mais potencialmente protetoras, que também são muito úteis. Mas a área que ficou descoberta tem que ser passada. Protetor na sombra é necessário? Sim. O sol, ele passa por diversas barreiras que a gente impõe. Então, a sombra, ela só não te incomoda com calor. Mas o efeito do raio solar, principalmente o raio UVA, ele ainda acontece na sombra. Então, você está na praia, você está no clube, mas está na sombra, você está de protetor solar. Você falou do raio UVA. Você podia explicar qual que é a diferença entre o UVA e o UVB? Muito grande. Nós temos esses 2 principais raios que atravessam a barreira atmosférica, né? O raio UVA é um raio fixo, a gente tem em qualquer época do ano, ele não depende de chuva, de nublado, de sol, ele está sempre presente. A partir do momento que clareou o dia, você tem raio UVA. Ele não vai te incomodar, ele não dá calor, ele não causa vermelhidão na pele. O que ele causa já é queimadura. Então, é um raio muito perigoso. Ele está frequente muito tempo e ele não vai te incomodar, você só vai ver a consequência. Já o raio UVB, ele é mais intenso, ele pode causar queimadura também, mas ele deixa vermelho, ele te afasta do sol porque ele produz calor e ele tem uma frequência entre 9 e 16 horas de maior intensidade. Todos dois, a gente deve direcionar a nossa proteção para bloquear os 2 tipos de raio, que eles têm o seu papel de dano à pele. Entendi. A partir de qual idade que a gente pode começar a proteger a pessoa do sol? Ideal após 6 meses. Crianças antes de 6 meses, elas têm uma capacidade de desenvolver alergias, porque ela vai ter um contato muito inicial com aquela química do protetor solar, então a gente deve evitar esse contato mais cedo, precoce. Após 6 meses, ela já vai ter mais exposição ao sol, aí é liberado o uso. Tá ótimo, doutora. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Prazer. Saúde em Forma fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.